A gente tinha falado já de calor sensível, que era aquele calor associado à variação de temperatura, mas tem outro tipo de calor, que é o calor latente, que é aquele associado à mudança de fase das substâncias. Você sabe que o estado físico da matéria ou a fase, sólido, líquido e gasoso, podem variar conforme o cara ganha calor ou perde calor, né? Ou seja, você sabe que, por exemplo, a água a gente vê na fase sólida, na fase líquida, na fase gasosa. Você sabe que existem temperaturas bem específicas em que esse treco muda de fase. Então, para te dar um exemplinho aqui, ó, imagina que eu tenho um copinho, uma jarra cheia de gelo a 0 graus Celsius. Pego essa jarra de gelo a 0 graus Celsius, coloco no fogo. O fogo vai começar a ceder calor para a minha jarra de gelo. O que vai começar a acontecer? Esse meu gelo que estava a 0 graus Celsius, ou seja, estava na temperatura de fusão. O que significa o cara estar na temperatura de fusão? Significa que qualquer calor ou qualquer energia que ele ganhe vai fazer esse cara começar a mudar de fase, ou seja, vai fazer esse gelo que está na fase sólida derreter e ficar na fase líquida. Só que com um detalhe, enquanto a mudança de fase está acontecendo, a temperatura não vai mudar. Então, pouco tempo depois de eu colocar lá a minha jarra de gelo no fogo, esse fogo joga calor lá para dentro, vai começar a derreter aquele gelo que estava lá, mas não vai variar a temperatura, ou seja, enquanto você não derreter tudo, você ainda vai ter gelo a 0 graus Celsius e água a 0 graus Celsius. Quando que isso vai começar a variar a temperatura? Quando você derreter o gelo todo do teu copo. Você derreter o gelo todo, aí vai ter só água líquida, essa água começa a variar a temperatura. Por que a gente chama de calor latente? Calor latente é aquele negócio que está lá, mas que você não sabe o que é. Né? Latente é isso, latente. O que existe você não está vendo. Por quê? Porque como o outro é sensível porque a gente mede via variação de temperatura, esse aqui não muda de temperatura enquanto o cara está trocando. Ou seja, acontece escondido. Ele está mudando de fase. Então, eu tenho duas consequências para a troca de calor. Uma é a mudança de temperatura, a outra é a mudança de fase. Para o cara ir da fase sólida para líquida, ele tem que ganhar calor. Da fase líquida para gasosa, ganhar calor. Para fazer o caminho contrário, se ele é vapor d'água, né, ele tem que perder calor para virar água líquida, tem que perder mais calor para depois virar a minha água na fase sólida, que é o que a gente chama de gelo. Tranquilo? Então esse é o meu segundo tipo de calor, que é o calor latente. Tranquilinho? Agora, vamos entender essa equação. Olha aqui. O calor latente, ele também vai depender de outras grandezas, né? Você se lembra que se você pegar um copo de água, você quer deixar essa água geladinha, né? Pegou da torneira lá. Se você botar um copão daqueles que você pega quando você vai no cinema, você ganha, você compra aquele combo batata frita ou combo de pipoca com refrigerante, geralmente vem um copão, né? Aquele copão do filme que você foi assistir, pega aquele copão, enche ele de água, coloca um cubinho de gelo. Você acha que esse cubinho de gelo vai dar conta de gelar aquela água toda? Claro que não. Por quê? Ele vai derreter e não vai conseguir gelar aquela água toda. Ou seja, ele vai ganhar calor da água. Lembra da aula passada de calor sensível? Você perdeu o calor, você diminui sua temperatura. Você botou aquele gelo que está lá mais gelado que a água, o que vai acontecer? Ele vai começar a pegar calor da água e vai derreter ou aumentar a sua própria temperatura. No caso do gelo, ele vai começar a derreter, né? Só que depois que derrete, aquele montão de água não perdeu calor suficiente para diminuir tanto assim a temperatura. Você tem que começar a atacar mais gelo lá. Ou seja, você tem que aumentar a massa do gelo. Você pode pensar em outro exemplo, quando você vai pegar lá, quando tua mãe faz aquele feijãozinho para você, né? A tua mãe faz isso na feijão, ela divide em potinhos, né? Ela pega lá, tem aquele pote de sorvete, tu vai seco naquele verão, tu vai seco na geladeira. Abre o congelador, vê aquele potão de sorvete lá, esse flocos, né? Você pega, abre e é feijão. Né? Isso é uma das maiores decepções do ser humano. Mas imagina o sujeito que chega em casa e quer comer feijão, vai no freezer, vê aquele potão de feijão, quando ele abre, é sorvete de flocos. Esse cara também fica decepcionado. A gente não pode esquecer ninguém, a gente tem que lembrar de todo mundo, tá? Mas, olha só, tua mãe pega, divide em vários potinhos pequenininhos de feijão, porque você não vai... Imagina só, não vai botar um potão de feijão gigante para você descongelar. Por quê? Se você vai descongelar, você não vai comer tudo, vai ter que congelar de volta. Se tua mãe é sinistra, é sinistrona, né, fez aquele feijão, né, eu falo a mãe fazendo feijão porque eu nunca comi um feijão melhor que o da minha mãe. Então eu imagino que a sua mãe cozinha melhor que o seu pai. Eu faço um feijão meia boca, né? Mas quando eu, mesmo assistindo, mas é um negócio de habilidade, né? Você tem que ter habilidade para fazer o feijão. Não é qualquer pessoa que consegue fazer um feijão gostoso. Da minha avó era mais ou menos igual da minha mãe, ó. Ela bota paio, bota costelinha, fica uma delícia. Eu não tenho essa habilidade, né? Queria muito aprender, porque o dia que eu não puder mais pedir para minha mãe fazer um feijão para mim, eu vou ficar sem comer um feijão gostoso. Mas ignora. O que ela fazia para mim? Ela pegava
dividir esse feijão em vários potinhos pequenininhos. Por que ela não botava num potão grandão? Porque, além de se eu for descongelar aquele potão grandão de feijão, vai demorar muito tempo, né? Não vou comer o feijão todo. Então ela botava num potinho de feijão pequenininho, só a quantidade que eu ia comer naquele dia. Aí eu pegava, abria, pá, tacava lá o meu feijão no fogo e rapidinho ele descongelava. Eu botava no meu prato e fazia aquela refeição gostosa, né? Mas imagina agora se eu pegasse aquele tijolão de feijão e botasse na panela. Ia demorar muito mais. Por que ia demorar muito mais? Porque tinha muito mais massa. Então eu preciso de muito mais calor para derreter aquilo tudo. Ou seja, o meu calor latente, ele é proporcional à massa da quantidade que eu quero fazer mudar de fase. Mas tudo depende. Porque, ó, quando tu vai fazer aquele bifinho gostoso, tu pega a manteiga, tá geladona, tu pega a manteiga, joga na frigideira, ela rapidinho derrete. Se você pega um cubo de gelo do mesmo tamanho, com a mesma massa e faz a mesma coisa, vai demorar muito mais para derreter todo. Por quê? Porque a manteiga e o gelo, eles precisam de quantidades de calor diferentes para poder derreter. Se você pega agora um bloco de metal e coloca lá na frigideira, você vai deixar aquilo ali o dia inteiro e não vai derreter. Você vai tacar fogo na sua cozinha, você vai acabar com o seu bujão de gás e aquele cara não vai derreter. Por quê? Porque ele precisa chegar numa determinada temperatura para isso acontecer e essas temperaturas variam, né? Por exemplo, a temperatura de fusão, olha, a temperatura de fusão da manteiga é diferente da temperatura de fusão do gelo, que é diferente da temperatura de fusão do metal. Se eu pego o ferro, a temperatura de fusão do ferro é altíssima. A temperatura de fusão do gelo é o meu 0 graus Celsius. A temperatura de fusão da minha manteiga é já diferentinha. Então, olha só, se liga aqui. Eu vou ter um negócio que chama calor latente de fase. Calor latente de fase, né? Eu vou botar aqui a nossa legendinha que a gente botou na outra. Esse cara aqui vai ser a massa. De novo, a massa vai estar em gramas, né? O teu Gzinho. E esse agora, teu calor latente de fase, ele também depende de qual é a fase que você está falando. Como assim? O calor latente de fusão da água, opa, não é faso, é fase. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. O calor latente de ebulição da água é 540 calorias por grama. Ou seja, é muito mais difícil passar de líquido para vapor do que passar de sólido para líquido, né? A quantidade é maior. Ou seja, esse carinha daqui, que é o meu calor, continua sendo em caloria, né? O que eu quis dizer com esse negócio de calores diferentes para as fases diferentes, né? Se tu pega lá um blocão de gelo, pega ele, né? Aí você vai cronometrar o seguinte, você vai cronometrar quanto tempo demora, né? Você vai botar o gelo na frigideira, você vai começar a ver, você fica olhando lá para a frigideira, aí você vai ver, começou a derreter, liga o cronômetro. E aí fica lá esperando, senta e chora, espera, não precisa ser um cubão, não, pega um cubinho pequenininho, né? Você cronometra quanto tempo demora para derreter aquele gelo todo. Cronometrou, né? E aí aquele cubo de gelo ganhou uma quantidade de calor. Aí você vai esperar aquela água que derreteu do cubo de gelo começar a borbulhar, ou seja, entrar em ebulição. Agora marca o tempo de novo, tá? Você vai ver que demora muito mais para aquela água que era aquela água líquida vire vapor de água, demora muito mais do que aquele cubo de gelo vire água líquida. Por quê? Porque o calor latente de ebulição da água é muito maior do que o calor latente de fusão da água, ou fusão do gelo, tanto faz, tá? Essa nossa equaçãozinha aqui é a que vai gerenciar as nossas continhas trabalhando com calor de fase. Vamos fazer um exercício? Olha só. Olha para mim. Olha aqui pro quadro. Olha assim. Tem lá um garçom que ele está querendo usar o raio gourmetizador dele na água, né? Você pega a água da torneira, você bebe a água da torneira, mas o cara quer te vender aquela água gourmetizada. Ele fala que é a água de fusão, né? Fala, água de fusão. Ele fala ainda em francês, água de fusion, né? Lá naquele restaurante francês ele quer usar o raio gourmetizador. E aí como é que ele faz? Ele vai usar uma porção de cubo de gelo. Vamos ler o exercício? Olha só. Usando um cubo de gelo a 0 graus Celsius, um garçom deseja deixar a temperatura de uma jarra de 1 litro de água também a 0 graus Celsius. Sabendo que a massa de cada cubo de gelo é 50 gramas, que a temperatura da água era de 20 graus Celsius e que os calores de fusão do gelo, em específico da água, são respectivamente 80 calorias por grama e 1 caloria por grama graus Celsius, quantos cubos de gelo serão necessários? Você quer gourmetizar a água para deixar ela mais cara? Como é que faz? Você vai precisar de tantos cubos de gelo para deixar aquela jarra de 1 litro ao quê? A 0 graus Celsius. Tá, água gourmetizada. Então, olha o que eu faço.
Eu primeiro sei que... Vamos lá, vamos botar uma cor bonita porque eu tô cansado de preto. Quero azul agora. Eu sei que 1 litro de água, essa unidade 1 litro, a gente usa principalmente na água, porque eu sei que 1 litro de água, ele tem aproximadamente, na verdade, a equivalência é 1000 gramas de água. Então, essa minha jarra aqui, que era de 1 litro, ela, na verdade, tem 1000 gramas de água. Eu quero pegar a temperatura desse cara e jogar para 0 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha equaçãozinha do calor sensível, porque eu quero diminuir a temperatura daquela massa de água. Ó, eu tenho 1000 gramas. Opa, deixa eu tirar daqui, porque esse é a formulinha. Lembra da formulinha? Vou botar aqui em cima para a gente lembrar. Ó. Calor sensível é o MC delta teta, tá? Eu tenho 1000 gramas. Eu sei que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Sei que a temperatura final, lembra que o delta teta é temperatura final menos temperatura inicial? Sei que a final é 0 e que a inicial é quanto? Cadê? Tá aqui, ó. 20 graus Celsius. Ou seja, quanto calor eu tenho que trocar? Aí fica 1000 vezes menos 20. Isso vai dar o quê? Que o meu calor sensível é menos 20.000 calorias. Por que surgiu esse menos aqui? Porque esse cara justamente tem que perder calor, né? Então, esse calor que ele perde vai ter que ir para um outro lugar. Vai servir para fazer o quê? Para derreter os meus cubos de gelo de 50 gramas. Será que um cubo só vai dar? Acho que não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a minha... Agora, quando eu for falar do gelo, que é o meu calor latente, é o quê? É o M vezes L, que a gente acabou de ver. Eu sei que o calor que esse cara tem que ganhar é de 20.000 calorias, porque a água tem que perder 20.000 calorias. Eu não sei a massa total de gelo, mas eu sei que cada cubo de gelo é 50 gramas. Então, a massa total vai ser 50 gramas vezes o número de cubos de gelo, que eu vou chamar de N. Isso vezes o calor de fusão do gelo, que é 80. Vamos colocar uma setinha aqui, ó, de número de cubos de quê? Fala aí. Número de cubos de gelo, certo? Cada cubo tem 50 gramas, então esse Nzinho aqui vai representar quantas vezes 50 que vai dar minha massa total. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Quanto é que vai dar? 50 vezes 80 vai dar 4.000. Então eu vou ter que 20.000 é igual a 4.000 vezes N. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro cortar os zeros de cada lado. Vou cortando zero, um por um, até acabar. E aí fica o quê? 20 igual a 4N. Ou seja, o teu N, que é o número de cubos de gelo, é 20 sobre 4. Quantos cubos de gelo ele ia precisar? 5 cubos de gelo. Tranquilinho? Então, a gente se vê depois, continuando com calorimetria. E até a próxima.